Hello. Hi. May I be of some assistance? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para 20 filmes ruins com bons atores. Now that I know your secret, do you feel better or worse? Nessa lista veremos filmes com atores talentosos, mas que foram detonados pela crítica e também decepcionaram o público em geral. Identificou algum filme que você assiste escondido nessa lista? Conta pra gente aqui nos comentários. Número 20. Passageiros. Apesar de grandes nomes como Jennifer Lawrence, Chris Pratt e Lawrence Fishburne e um grande orçamento, esse filme não conseguiu impressionar o público. Durante uma grande viagem para salvar a humanidade, um homem chamado Jim acorda 90 anos antes do previsto. Deprimido e desesperado por uma conexão humana, ele acorda uma mulher chamada Aurora sem o consentimento dela. O tom inconsistente do filme não se compara à sua idealização da Síndrome de Estocolmo. Do you wake me up? Yes, I woke you up. Quando Jim arrisca sua vida para salvar a nave, Aurora declara o seu amor por ele. A inclusão desse relacionamento complicado não é o problema. No entanto, a falha do filme em explorar criticamente essa dinâmica torna a premissa inacreditável. But I would never see you again. I'll come and visit you. Número 19. Assassin's Creed. As adaptações cinematográficas de videogames têm uma longa história de falha em honrar a riqueza narrativa dos seus materiais originais. Essa não é diferente. Aqui, o condenado à morte Cole Lynch é resgatado por uma corporação chamada Abstergo Industries. Who are you? They call me Musa, but my name is Baptiste. I'm dead 200 years now. Ele então é forçado a reviver as memórias do seu ancestral assassino para encontrar um artefato poderoso. I'm here to make a deal. We need the apple. And we need you to get it for us. Nem mesmo um elenco que inclui Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons pode levar um enredo complicado que introduz inconsistências com a tradição do jogo, uma grave ofensa para jogadores assíduos. I wouldn't know. She was killed by an assassin. Like your mother. Isso provavelmente explica por que as cenas de ação não empolgaram a maioria do público. Apesar do esforço de Fassbender, esse filme com certeza não é o melhor trabalho dele. Número 18. A Praia. Você sabe que um filme é ruim quando nem lembra que Tilda Swinton estava nele. We value our secrecy. Leonardo DiCaprio interpreta Richard, um jovem viajante americano em Bangkok. Quando ele descobre uma ilha paradisíaca escondida, ele se vê preso em uma teia de relacionamentos, segredos e dilemas morais. O filme promete inicialmente mergulhar no conceito Inferno do Céu. Ele mostra imagens incríveis da praia tailandesa para o público. No entanto, por trás da beleza tem uma corrente sinistra que não consegue atingir todo o seu potencial. Mas o impacto negativo desse filme se estendeu além da tela. Sua popularidade fez com que turistas viajassem para a praia tailandesa onde as filmagens ocorreram. O estrago foi tão grande que a praia teve que ser fechada para permitir a recuperação do ecossistema. This time it's not like Christo rotting out in the woods when no one can see. It's not like the 4 people that I saw killed today. This time, everyone has to watch Sal. Everyone has to see what it takes to get our little paradise a secret. Número 17. Enigma do Espaço. Após uma falha na comunicação da missão espacial, o astronauta Spencer passa por uma transformação perturbadora e engravida sua esposa, Gillian, de gêmeos. Parece que os executivos acreditavam que um Johnny Depp loiro seria suficiente para atrair os espectadores, mas o diálogo terrível e o enredo estereotipado do filme deixam o público com pouco para lembrar. It's the child of her prince. The only thing she has left of him. A part of him still alive within her. Kept safe inside her. Em meio à mediocridade, há uma pequena cena muito boba em que Gillian dança em seu apartamento.
Embora consiga trazer alguns momentos tensos, a história geral parece monótona e normal. Parece mais uma fanfiction de Arquivo X do que um intenso thriller de ficção científica. You killed my sister. You killed my husband. Yeah. I did. And then I his wife. I lived there. Nem mesmo Charlize Theron conseguiu salvar esse projeto desastroso. Número 16. Entrando numa fria maior ainda com a família. Após o sucesso dos 2 primeiros filmes, essa tentativa de explorar a paternidade fracassou. Na verdade, alguns o consideram o pior episódio de qualquer trilogia a aparecer no cinema. Nurse, did you sufficiently lubricate the nozzle? I did do that. Jack e a sua esposa estão criando 2 lindos gêmeos quando seu sogro aparece. E aí acontecem as confusões familiares padrão. Ben Stiller, Barbra Streisand, Robert De Niro e Dustin Hoffman repetem os seus papéis como personagens hilários. Mas parece que o filme dependeu apenas do poder das estrelas para se tornar um sucesso. Parece que houve um esforço mínimo no roteiro. A dependência excessiva de humor grosseiro e chocante não se traduz em comédia genuína. O humor perde o seu charme nesse filme, e isso é uma pena. Número 15. Suburbicon. Bem-vindos ao Paraíso. George Clooney dirigiu essa catástrofe de filme que deveria ser uma mistura de humor sombrio, mistério de assassinato e um toque de crítica social. I think you'll find the prices much better elsewhere. I imagine that's true. Matt Damon interpreta um pai em 1959, que deve enfrentar os seus medos após uma invasão em sua casa. Além disso, uma família negra muda-se para um bairro totalmente branco. Os talentos de Julianne Moore e Oscar Isaac deram brilho aos personagens desinteressantes da trama. Is that right? Well, let me tell you something, mister. You are a little boy. And right now, you're a very silly little boy. Mas o erro mais gritante está na negligência dos personagens negros na história. Talvez a intenção de Clooney tenha sido comentar sobre a marginalização das pessoas negras na época. A sua estratégia de omissão não é a autorreflexão que parece sugerir. Em vez disso, virou uma oportunidade perdida de abordar as questões críticas em questão. You hear me? You're gonna call the police. I'll call the police when we finish our talk. Número 14. O Círculo. Como CEO de uma empresa satírica ao estilo Google, a atuação de Tom Hanks é o maior destaque desse filme chato e confuso. And now that I know your secret, do you feel better or worse? Emma Watson interpreta May, uma funcionária desiludida que aceita um emprego nessa empresa. Ela logo descobre uma conspiração que ameaça a segurança da humanidade. A história em si é interessante, mas as alusões à distopia são óbvias e insultam a inteligência do público. Não vemos muito do mundo exterior ou do impacto dessa empresa supostamente maligna. Quando May finalmente aceita e passa a viver a sua vida praticamente sem privacidade, não é tanto assustador quanto é absurdo. Privacy was a temporary thing, and now it's over. We won't live in the shadows anymore. Hey, good timing. Número 13. Caçadores de obras-primas. Esse filme segue um grupo de homens que tentam salvar artefatos culturalmente significativos durante a Segunda Guerra Mundial. John Goodman e Bill Murray acrescentam grandes talentos ao filme de grande orçamento, mas a monotonia da história não contribuiu em nada para aproveitar o potencial deles. How are you, old boy? Hey, Walter. How they treating you? They're taking it pretty easy on us. I think they feel sorry for us old guys. Os críticos logo destacaram a estrutura fraca da história. A natureza episódica do filme sugere que talvez fosse mais adequado para a televisão. A direção de George Clooney também foi alvo de críticas. A cinematografia sem inspiração e as atuações sem vida. Is being returned. It is the greatest collection
of private art in the history of the world. Embora não seja a maior ofensa ao cinema, não consegue nos cativar. Apesar do seu elenco repleto de estrelas, que também inclui Matt Damon, Jean Dujardin e Cate Blanchett. Well, it's war. It's Paris. Número 12, O Destino de Júpiter. Quando fizeram Matrix, as irmãs Wachowski estimularam uma nova era de efeitos especiais no cinema. Mas essa tentativa de recuperar a sua antiga glória não conseguiu impressionar o público. Nessa história, uma jovem luta ao lado do seu guardião para proteger a Terra. O resto da história é um pouco difícil de acompanhar. You come back reminding me where I flushed down the shitter for you. Mila Kunis e Channing Tatum parecem ser uma combinação perfeita no papel, mas os personagens rasos e a história desajeitada não entregaram o prometido. I have more in common with a dog than I have with you. I love dogs. I've always loved dogs. O que é realmente frustrante é que o filme parece uma imitação barata de outros filmes de ficção científica e fantasia. E o único ponto positivo é a atuação de Eddie Redmayne, vencedor do Framboesa de Ouro, que é tão ruim que a gente adora. Meio que... How dare you! Número 11. Tubarão, a Vingança. A parte final dessa série icônica se aventura no território do tão ruim que é bom. Após a morte de Chief Brody, a sua viúva Ellen se convence de que o icônico tubarão desenvolveu um gosto pela vingança contra ela e a sua família. Mas quando o tubarão a segue desde Amity até as Bahamas, fica claro que dessa vez é pessoal. Michael Caine interpreta o interesse amoroso de Ellen e o matador de tubarões. Quase inacreditável que ele tenha perdido a chance de aceitar o seu primeiro Oscar para atuar nesse filme. Na verdade, o Sir Caine afirma nunca ter assistido ao filme. Entre os filmes de terror dos anos 80, esse é o mais maluco. Um tubarão que tem um desejo humano de vingança torna esse filme absurdo, divertido demais para ser deixado de lado. Número 10. Contato de Risco. O romance fora das telas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck desempenhou um grande papel na promoção de um dos maiores fracassos da história do cinema. Hello. Hi. May I be of some assistance? Nessa história, Larry Gigley e Ricky sequestram o filho de um procurador federal. Com monólogos misóginos e homofóbicos, dizer que esse filme foi decepcionante seria um eufemismo. There's your bull. Wait, there's your bull. O filme não conseguiu nem mesmo cobrir os custos nas bilheterias, recuperando apenas cerca de 9% do seu orçamento. Um dos culpados pode ter sido a superexposição de Bennifer na mídia. O casal tinha uma presença quase constante na cultura pop. Simplificando, o público estava cansado de ter o relacionamento deles empurrado goela abaixo o tempo todo. Nos anos seguintes, os críticos revisitaram o filme e descobriram que as atuações não eram tão ruins, apesar do péssimo roteiro. Turkey time. Número 9. Sob o Mesmo Céu. Média romântica segue um empreiteiro militar, interpretado por Bradley Cooper, encarregado de desenvolver um centro espacial no Havaí. Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski e Alec Baldwin completam o time, mas uma escolha de elenco se tornou um ponto central de discussões. A Media Action Network, para asio-americanos, criticou o filme por encobrir o papel central. Emma Stone foi escalada como uma personagem que deveria ser um quarto chinesa e um quarto havaiana. It's Aang. It's like rain, but without the R or the I. Enquanto o diretor pediu desculpas, o estúdio se manteve firme na sua defesa. Eles afirmaram que o filme respeitou as pessoas e as culturas do Havaí. Independentemente da moralidade, essa polêmica resultou em um pesadelo de relações públicas, do qual o filme nunca conseguiu se recuperar. I defended you. When everybody said, you better watch out for that guy, he's morally bankrupt. Número 8. A Ilha do Dr. Moreau. Adaptado do romance de mesmo nome, o filme tentou dar vida mais uma vez a esse clássico literário. Mas o filme foi marcado por uma produção confusa e um choque de egos. Now I am the law! Recebeu 6 indicações ao Framboesa de Ouro, incluindo Pior Ator Coadjuvante, e Marlon Brando venceu.
Sua estranha atuação incluiu um figurino bizarro e a frequente improvisação das suas falas. Nos bastidores, havia rumores de que o lendário ator tinha relações conturbadas com o elenco e a equipe do filme. I understand that I must be shocking to you. Para não ficar para trás, a sua co-estrela Val Kilmer também teve interações hostis com outras pessoas no set. Well, things didn't work out. Número 7. Batman e Robin. Esse clássico exagerado foi detonado pelos críticos por seus diálogos ruins e trajes anatomicamente corretos. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. George Clooney é escalado para interpretar Bruce Wayne, com Chris O'Donnell como Robin. Juntos, eles enfrentam a Era Venenosa e o Senhor Frio, interpretados por Uma Thurman e Arnold Schwarzenegger, respectivamente. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Além das escolhas de elenco estranhas, alguns críticos acreditam que o filme não combinou com os tons mais sombrios do material de origem. A inclusão de Alicia Silverstone como Batgirl pareceu forçada e criou uma confusão na narrativa, o que fez o filme parecer desconexo. Suit me up, Uncle Alfred. Embora seja considerado um dos piores filmes do Batman, desde então ganhou seguidores cult por seu enredo hilário e absurdo. Winter is coming last. Número 6. Boneco de Neve. Harry Ho, interpretado por Michael Fassbender, é um investigador na Noruega que persegue um serial killer que constrói bonecos de neve nos locais dos seus crimes. Com um elenco talentoso composto por Charlotte Gainsbourg, J.K. Simmons e Chloe Sevigny, poderíamos esperar pelo menos um filme decente. Mas no lançamento, o filme foi detonado pelos críticos, citando uma direção sem inspiração. Reported her missing before he killed her. He was watching us the entire time. O enredo absurdo pode ser explicado pelo fato de a fase de pré-produção ter sido interrompida. Problemas financeiros fizeram com que grande parte da história desaparecesse. Aos olhos dos editores, o filme parecia um quebra-cabeça, com peças cruciais perdidas. Pathologists can't determine what kind of weapon was used, and he's never seen anything like it. I'll take it. Número 5. A Grande Ilusão. Com um elenco como Kate Winslet, Anthony Hopkins e Sean Penn, um filme assim parece digno do Oscar. Na verdade, gerou muita expectativa para o Oscar antes mesmo de ser lançado. Your will is my strength. Your need is my justice. No entanto, essa história sobre um político corrupto entediou o público. Os críticos apontaram problemas de ritmo no filme, somados a narrações entediantes, resultando em fracasso. Enquanto algumas pessoas elogiaram a atuação de Sean Penn, outras interpretaram a sua performance como exageradamente engraçada. I merely gave you the opportunity to act in accordance with your own nature, and like all good men, rise above principle. Esse cenário funciona como um alerta. Destaca as armadilhas dos filmes promovidos como iscas para o Oscar, onde os elogios pré-lançamentos não garantem uma experiência cativante. Oh, yeah. Well, that makes sense. Número 4. A Reconquista. A presença da cientologia em Hollywood tem sido o objeto de intriga e controvérsia há anos. O material original desse filme foi escrito pelo fundador da religião, L. Ron Hubbard, que John Travolta liderou esse projeto. I was being trained to conquer galaxy. Durante a sua promoção, o filme prometia batalhas espaciais épicas e visuais de ficção científica de alto orçamento. No final das contas, acabou decepcionando. O filme carecia de ação e o enredo era praticamente incompreensível. You look like a complete idiot for having tried to train you. Levaria várias horas para abordar completamente a resposta do público a esse filme. Até mesmo o roteirista do filme ridicularizou o projeto, afirmando que a versão final tem pouco em comum com o seu roteiro. Mas não se preocupe, Forest Whitaker, um filme vencedor do Oscar está a apenas a 6 anos de distância. But at least you finally got your goal. Número 3. As Duas Faces da Lei. Para a maioria dos cinéfilos, a perspectiva de Robert De Niro e Al Pacino liderando um thriller policial seria um sucesso garantido, mas a novidade dessa combinação perde a graça quase que imediatamente. Enquanto caçam um serial killer nas ruas de Nova York, esses detetives sofrem com a falta de desenvolvimento dos personagens e diálogos horríveis. Rambo the skateboard pimp was my 10th kill.
Os críticos apontaram com razão a incapacidade do diretor de criar uma narrativa coesa, que evite fazer com que as reviravoltas na trama pareçam baratas. No geral, esse filme parece um episódio bizarro de Law & Order, que prolonga a sua estadia além do necessário. Número 2. Beleza Oculta. Quando uma tragédia atinge um publicitário interpretado por Will Smith, ele escreve Cartas para o Tempo, de Jacob Latimore, A Morte, de Ellen Mirren e O Amor, de Keira Knightley. Versões personificadas desses conceitos abstratos aparecem diante dele para responder às suas perguntas. Howard doesn't write letters to people. He writes to things. What kind of things? Time. Love. Death. Three abstractions. A tentativa desse filme de transmitir uma mensagem saudável irritou a crítica e o público. Did you get that? Who are you? Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. O tema do luto parece superficial, em vez de uma emoção digna de uma exploração profunda. Os críticos descreveram esse filme como uma tentativa ofensiva de causar lágrimas sentimentais. Por causa disso, as críticas pareceram um pouco mais ácidas do que o normal. Rage! Rage against the dying of the light! O elenco notável, que também incluía Kate Winslet e Edward Norton, parece ser uma tentativa óbvia de compensar as deficiências gritantes da história. Antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Para maiores. Poucos filmes têm a honra de desperdiçar o talento de tantos atores ao mesmo tempo. Will you poop on me? What? Will you poop on me? Hugh Jackman, Halle Berry e Richard Gere são apenas alguns dos atores incríveis desse elenco. Disgusting. Essa comédia antológica está repleta de humor bruto e direção sem objetivo. Mesmo os críticos, que são conhecidos por apreciar filmes tão ruins que chegam a ser bons, hesitam em atribuir o título de Tão Ruim que é Bom a esse filme. When the swelling goes down, you're gonna look great, Emily. Thanks, sweetie. Em vez disso, comete o pecado mortal de entediar os espectadores. Nos bastidores, circula uma infinidade de histórias sobre o caótico processo de produção. No entanto, esse filme é bom para uma coisa. Isso nos dá a oportunidade de testemunhar atores normalmente associados a trabalhos mais sérios, exibindo as suas habilidades cômicas. E aí? Essa lista é de filmes que são tão ruins que são bons? Me conta sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.